Olá, accountability. Você já ouviu falar nesse termo? Ele vem sendo comentado e aplicado em muitas empresas e eu gostaria de falar sobre esse assunto. Então, continue assistindo esse vídeo. O termo accountability é um termo em inglês desses estrangeirismos que a gente vê aí na língua portuguesa, né? Inseridos, né? nos projetos, nos produtos, né? Você vê o termo feedback, o termo media, job, delivery, bom, enfim. E tem uma série de termos que são utilizados, chamados em termos que são estrangeiros, que foram adotados, né, nos ambientes corporativos, e ele se refere, na verdade, o accountability se refere, na verdade, ao engajamento, à responsabilidade na prestação de contas, isso por parte de profissionais, entendeu? E principalmente por parte dos gestores. Então, esse termo é o termo que está mais conhecido, nós vamos continuar adotando esse termo ou utilizando esse termo nesse vídeo, né? Que é o accountability. Na verdade, esse termo, ou o que ele significa, é parte do que nós estamos chamando de uma construção de uma cultura organizacional. Ele está se inserindo dentro de uma cultura organizacional. Bom, só para a gente ter uma ideia histórica, né, da origem desse termo, né, o accountability ele se originou na governança estatal e nas estratégias de políticas públicas, e há alguns anos apenas que ele foi adotado pelo mundo corporativo e com ênfase basicamente na busca de o que se chama também com outro termo desse, de estrangeirismo, né, chamado fully accountable. O que é o fully accountable? Na verdade, a criação de um ambiente totalmente responsável em termos de ética, em termos de prestação de contas, etc. Ou seja, um projeto voltado à prestação de contas e clareza na mostra de resultado, isso por parte dos gestores, principalmente no caso de empresa, né? Para que se construa um projeto de accountability, eu diria que, dentre outros valores, eu destacaria dois valores principais que estão envolvidos. Um deles é o de responsabilidade pessoal e o outro é de transparência, né? Esses são os dois valores principais. Quando a gente fala em responsabilidade pessoal, nós estamos falando em gestores responderem pelas suas decisões, responderem pelas suas ações essas que ele toma perante aos seus colaboradores, perante aos seus superiores, perante aos seus pares, e perante a própria empresa e também, por que não dizer, perante a própria sociedade como um todo, né? E a transparência é quando uma pessoa age de forma aberta, age de forma inequívoca, age de forma que não tenha duplo sentido, né? Ou seja, sem ambiguidade, vamos dizer assim. E a transparência ela acontece quando todos observam e concluem que aquela pessoa se comporta sempre da mesma forma, né? E tudo que se faz, ou tudo que essa pessoa faz, ou a forma com que ela se comunica está dentro de um comportamento padrão. Então, a transparência ela tem muito alicerce dentro desse contexto, né? Bom, eu tenho algumas reflexões com relação ao accountability. Obviedade, que é o que nós podemos chamar, mas isso não é o óbvio? Ou seja, buscar na empresa as pessoas que sejam responsáveis pelas suas decisões, que tenham transparências, é lógico que é o óbvio. Porém, nós temos visto no dia a dia como tem sido difícil falar do óbvio. Então, eu acho que merece uma insistência em função deste termo, né? Outro termo que é a ética, né, que é assumir responsabilidade pelas próprias ações, que é agir com honestidade, com integridade, em vez de ficar culpando os outros pelas falhas que nós mesmos cometemos muitas vezes, né? E um outro termo também que eu queria colocar nessa reflexão, que faz parte do accountability,
também é um termo em inglês, que é o liability, que na verdade significa a obrigação ou responsabilidade civil e legal das nossas ações. Já existem empresas muito preocupadas com algumas decisões em razão do liability, né? Ou seja, que hoje os gestores têm que assumir a responsabilidade civil, muitas vezes, né, e legal, em relação às suas próprias decisões, né? Bom, me perguntaram uma vez sobre se o accountability tem que ser uma norma dentro da empresa. Eu acho que não. Não é? O accountability não é uma norma. O accountability é uma maneira de pensar, é uma forma de agir, não é? O que se chama hoje de mindset, né? Então, ou seja, é a consciência de fazer as coisas bem feitas da primeira vez, não é? Enfim, então eu acho que não é um sistema normativo, e sim quase que um estado de espírito, né? E aí eu li um autor há pouco tempo que destacou uma coisa chamada desculpability. O que é o desculpability? É quando a gente tem aquelas desculpas que fogem a tudo isso que a gente está falando aqui, né? Coisas do tipo assim, algumas frases prontas sobre o desculpability, né? Alguém que diz o seguinte, não dá para você ligar mais tarde, eu estou ocupado, não é? Ou alguém que diz assim, o cliente está reclamando, bom, paciência, isso deve ser culpa do sistema ou da internet, né? Quer dizer, ele não assume, né? E outros, né? O cara diz assim, olha, eu estou fora, esse serviço já passou por mim, e outras coisas, outras dessas desculpas que a gente normalmente já conhece, né? Agora, quando a gente faz uma boa reflexão sobre o accountability, eu diria que tem uma delas que é uma expressão que hoje todos estão promulgando dentro das empresas, que é o engajamento, né? Então, o accountability, ele faz parte desse processo, ou melhor, o engajamento faz parte do accountability, né? E quando nós falamos em engajamento, nós temos que, como é que nós engajamos um funcionário nos negócios da empresa, na rotina da empresa, não é? No êxito, no sucesso da empresa? Esse engajamento, ele tem um círculo, ele tem passos, né? Não adianta só pedir para as pessoas se engajarem, né? Primeiro começa pelo conhecimento daquilo que ele vai ter que fazer, ele tem que estar ciente disso, não é? Depois vem o comprometimento, ou seja, ele tem que estar comprometido com o resultado do trabalho que ele vai desempenhar, né? A tarefa ou atitude ou coisa desse tipo. Um terceiro passo seria o convencimento dele, né? Se ele conhece o que é e está disposto a se comprometer, eu preciso que ele esteja totalmente convencido da necessidade de estar engajado sobre aquilo que ele está fazendo, né? E eu complementaria com a compreensão daquilo o entendimento, eu diria, daquilo que ele está fazendo, e finalmente a comunicação, que é daquilo que ele deve fazer. Então, esse ciclo, né, do conhecimento, do comprometimento, do convencimento, da compreensão e da comunicação forma o círculo do engajamento. E, a partir daí, nós podemos considerar que aquele funcionário, aquele colaborador, ele está bem engajado dentro da empresa, né? Bom, uma dica para fechar esse papo, uma dica para começar a construir uma cultura accountability na empresa, eu recomendo que se avalie a empresa em termos de clima organizacional. O clima organizacional, a medição do clima, é que vai dizer o quanto nós estamos próximos ou afastados, né, ou distantes de uma cultura accountability, né? Quanto que essas pessoas estão comprometidas, responsáveis, que promulgam essa transparência, né? Então, essa medição é importante para saber o que nós vamos fazer, né, a partir de uma avaliação do status quo da empresa em relação a essa cultura. Bom, alguém deve estar perguntando, bem, e como é que se aplica, como é que se faz um clima, como é que se pesquisa um clima organizacional? Bom, isso requer uma metodologia, requer uma estratégia, né, para a medição de clima, é algo que tem uma metodologia própria. Se você quiser saber como é que se aplica isso, entre em contato comigo, vai sair aqui o meu número, pelo meu WhatsApp, que eu passo informações para você sobre este assunto. Com esta
estratégia do clima organizacional aplicada, o caminho para o accountability começa a ficar mais cristalino, né? Ele fica mais fácil de ser alcançado. Não é uma atividade de curtíssimo prazo nem de curto prazo, é uma atividade de médio para longo prazo, mas muito importante dentro do contexto corporativo. Então, é isso sobre accountability. Um abraço a você e até o próximo vídeo.